Ah, sim. Agora que vai entrar. Vamos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é a quinta live comemorativa, neste mês de outubro, aos 56 anos da fundação da Sociedade Beneficente Espírita. Hoje teremos a palestra do nosso amigo Marcos Mota. Ele é tarefeiro do Grupo Espírita dos Humildes, localizado no bairro Castrioto. Marcos é sempre amigo, já esteve várias vezes em nossa casa, nos abrilhantando com suas palestras. Seja bem-vindo, Marcos. Olha, muito obrigado. O tema que vai apresentar hoje são Os Últimos Serão os Primeiros. Exatamente. Agora farei uma leitura do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, intitulado O Talismã Divino. Em seguida, o nosso amigo Renan, a quem agradecemos a grande colaboração e disponibilidade, fará a prece inicial. E em seguida, passamos a palavra para o nosso convidado da noite. O Talismã Divino. Entabular os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de ponto a grandeza. Descortina o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre portas às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerras passagem de luz aos espíritos que demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de brilhos para o trabalho salutar. Facilita o acesso da alma ao pensamento de grandes mestres. Dá comunicação com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo
é o divino talismã que devemos aproveitar. Renan, por favor, faça a prece. Obrigada. Bom, meus queridos irmãos, é um grande prazer estar novamente aqui com vocês. Convido a todos nesse momento, então, para elevarem os seus pensamentos a Deus e a Jesus, para agradecermos esse momento. Querido mestre, amado irmão, aqui estamos, imensamente agradecidos pela oportunidade de juntos estarmos estudando mais uma vez o teu Evangelho de amor. Que, na noite de hoje, as reflexões propostas pelo nosso irmão Marco possam servir de alento para os nossos corações frente às turbulências da vida, para que possamos conseguir ter forças, resignação e coragem para enfrentar os empecilhos que nos vêm ao caminho. Que esta casa tão querida, a Sociedade Beneficente Espírita, que neste mês comemora 56 anos, possa continuar fazendo esse belo trabalho que há tanto tempo vem fazendo e ajudando tantas pessoas e tantos espíritos encarnados e desencarnados. Agradecidos imensamente por estarmos juntos novamente nesta noite, nós iniciamos esta reunião. Graças a Deus que assim seja. Marcos, a palavra é sua e é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês que nos ouvem, a todos vocês que acompanham a Sociedade Beneficente Espírita. Nesse mês tão querido, quantas coisas boas iniciaram a sua jornada na Terra no mês de outubro. Quanta coisa boa, né? A gente viu se iniciar na Terra no mês de outubro. E no dia 4 de outubro de 1964, Deus plantou uma árvore que existe até hoje. Essa árvore tem 56 anos de existência, dando frutos, flores, proporcionando sombra, descanso, mas também uma árvore de conhecimento, já que a Casa Espírita ela é uma universidade do saber para os próximos tempos e, por que não dizer, para todo sempre. Porque a humanidade precisa conhecer a verdade, precisa conhecer as suas verdades, a sua origem, a sua destinação, já que essas questões sempre fizeram parte dos nossos pensamentos. Quem somos nós? O que fazemos aqui? Para onde vamos? Para mentes preguiçosas? Mistério de Deus. Para os espíritas, todas essas questões já foram respondidas. Então, isso nos faz caminhar melhor na Terra. E isso nos ajuda a planejar os nossos passos. Isso nos dá uma certa tranquilidade se realmente sabemos caminhar na Terra. Para a noite de hoje, para as nossas reflexões, nós voltamos ao capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que algumas pessoas que não conhecem o Espiritismo dizem que é a Bíblia dos Espíritos. Ora, só conhece, só sabe o que é o Espiritismo quem lê e estuda as obras básicas. Não basta apenas ler. Quando a gente lê, a gente conhece. Quando a gente estuda, a gente sabe. A gente traz para o coração. Então, muitas pessoas têm o hábito, desde as épocas de Paulo de Tarso, né, dos apóstolos que escreveram os evangelhos, têm o hábito de decorar coisas. Mas o importante é o que nós fazemos, por exemplo, na Casa Espírita, nas nossas noites. Em algumas casas, à tarde, pela manhã, é o estudo sistematizado, é o estudo planejado, como o nome diz, sistematizado. E para que seja um estudo sério,
é necessário que a gente seja assíduo, é necessário que a gente seja pontual, é necessário que a gente participe. Porque quando a nossa mente participa, de alguma forma, ela é fermentada. E corroborando com isso, diz Albert Einstein, quando a nossa mente cresce, ela nunca mais volta ao tamanho anterior, ao tamanho original. Então, é preciso que a gente fermente os nossos dias com essa cultura nova, que é o Consolador que Jesus prometeu. Jesus nunca disse que uma outra pessoa seria enviada, porque talvez acontecesse a mesma coisa que aconteceu com os profetas anteriores que vieram antes dele, né? Enfim, nós estamos tendo muita dificuldade de lidar com o populismo, né? No Brasil, pelo mundo, e os grandes expositores dizem o seguinte: será que não é a hora e a vez da gente dar valor, atenção, né, para Jesus? Quantas pessoas têm tido a nossa atenção? Quantas pessoas têm tido a atenção das massas e têm proporcionado cenas lamentáveis na vida pública, enfim, nos quatro cantos da terra? Será que ainda vale a pena a gente dar tanto crédito assim a pessoas comuns? Bem, então, como nós falávamos, existe uma diferença muito grande entre crer e saber. Isso faz toda a diferença. Se eu desenhar para vocês aqui um A e perguntar que letra é essa, alguns vão dizer A, todos vão dizer A. E eu pergunto, vocês têm certeza que está escrito A ou vocês sabem que está escrito A? Então, muita gente sabe da vida espiritual, tem certeza. Outros acreditam. Quando nós falamos os últimos serão os primeiros, esse tema te toca o coração? Você acha que é contigo que nós estamos falando? Será que você tem participação, crédito nesse tema? Ou, na verdade, nós estamos falando de outras pessoas? Há muito tempo, nós ouvimos muito que religião é para padre e política é para político. E hoje em dia nós estamos vendo na nossa sociedade que se a gente não participar, a situação carrega a gente, leva a gente embora. Então é necessário que a gente se integre mais, que a gente participe mais. Os espíritas têm conhecimento, os espíritas têm talentos, os espíritas têm virtudes. Então os espíritas precisam participar. De qual situação? Da política? Da economia? Bem, nós vamos deixar que a consciência de cada um julgue. Mas nós não podemos nos furtar a oportunidade de lembrar que Freitas Nobre era espírita e político, Bezerra de Menezes, Mário Covas e outros. O espírita precisa participar das coisas do mundo e mostrar um pouquinho do sal que ele carrega. Não do azedume, mas do sal. Então, nós procuramos alguns subsídios, nós procuramos algumas novidades, não para modificar o tema, mas para enriquecê-lo, porque nós temos absoluta certeza de que vocês já estudaram esse capítulo outras vezes. Então, para enriquecer o tema, né, para que nós mostremos, não necessariamente novidades, porque muitas vezes a gente quer mostrar novidade e a gente se perde no caminho, mas para que a gente possa dar um outro gosto, um gosto melhor, né, para que a gente possa trazer novas reflexões, nós fizemos alguns estudos, nós assistimos uma palestra muito, mas muito interessante, sempre com o mesmo tema. Os trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros, com a Anete Guimarães, por exemplo, com o Haroldo Dutra Dias, porque é sempre importante a gente ouvir outras opiniões. Nem sempre a nossa opinião é a mais consistente, mas no intuito, minha gente, sincero, da gente sempre enriquecer o tema, porque as pessoas gostam, as pessoas precisam, né? Então, muitas vezes a gente ouve alguém contar a mesma parábola, né? Como, por exemplo, nós vamos tecer comentários em torno da parábola da vinha,
E nem sempre a pessoa consegue dar aquele gostinho que a parábola merece. Essa parábola da vinha, por exemplo, ela já é conhecida. Já era conhecida das pessoas que conviveram com Jesus. Então, Jesus, ele fez uma modificação, sempre visando explicar melhor às pessoas o real significado das coisas. Jesus era muitíssimo inteligente no seu jeito de falar, através de parábolas, esse jeito poemático, pegando os costumes da época daquela localidade e aplicando os seus conhecimentos. Então, as pessoas podiam entender, aquelas que estavam em condições de ouvir e de enxergar. Porque para o restante, seria necessário paciência, que o tempo, então, explicasse às pessoas, com o auxílio também da ciência. Mas mesmo a ciência, seria necessário dar um tempo para que ela também pudesse se desenvolver. Hoje em dia, ciência e religião ainda estão tentando se aproximar. O que acontece muitas vezes é que uma desabona a outra. A ciência desabona a Bíblia, a religião, e a religião desabona a ciência. E o que acontece? Nasce daí a incredulidade. Uns rejeitam a ciência, outros rejeitam a religião. Quando as duas se unirem, o mundo vai evoluir mais rápido. Então, nessa parábola da vinha, a gente vai tirar muita coisa proveitosa, né? Que a gente precisa se deter com cuidado para extrair o máximo que ela tem para nos dar. Existem pessoas que decoram coisas, sabem coisas, dizem coisas, mas muito sem sal. Então, essas pessoas conhecem. Existem pessoas que compreendem que é bem diferente. Fazem um estudo, né, em grupo, que é sempre bacana, cada um expõe a sua dúvida, a sua pergunta, dá o seu testemunho, fica um estudo rico. Assim, a gente pode sempre penetrar cada vez mais no sentido das coisas. E é livre. Então, na casa espírita, é isso que torna os nossos dias de estudo agradáveis, porque a gente pode abrir o coração, a gente pode fazer perguntas, não tem problema, não é vergonha, não existem respostas erradas. Às vezes existem respostas não tão completas. Então, quem vai fazer o fechamento, na verdade, não é quem, né? São as obras básicas, é a literatura espírita, porque não tem alguém maior, alguém melhor, não é assim que a gente vê as coisas. E a gente também não deve bajular, homenagear as pessoas desencarnadas, porque elas não necessitam disso. Então, nessa parábola da vinha, o que a gente tem, né? Jesus substituindo a figura do rei por Deus, os trabalhadores pelo povo, o pagamento por felicidade. E algumas outras coisinhas que a gente vai, com perdão da palavra coisinhas, não desmerecendo, mas que a gente vai procurar completar o máximo possível para enriquecer as nossas reflexões. Então, foi lida na página de abertura algo em torno do tempo. E nós aqui estamos falando muito de tempo, né? Os trabalhadores da última hora, estamos falando de tempo, né? Os últimos serão os primeiros. Estamos ainda falando de tempo. Então, o que mais que o tempo tem para nos dizer? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? O que esse capítulo 20, né, 2020, uma coincidência, não importa, o que esse capítulo tem a ver com essa época que nós estamos vivendo? Foram essas respostas que nós fomos buscar. E foi buscar aquele rei trabalhadores para a sua vinha. Conseguiu alguns trabalhadores dispostos, algumas pessoas que estavam sem fazer nada, ele os trouxe para a sua vinha, combinou com eles um valor para pagamento. Trato é trato, né? Combinado não sai caro. Enfim, como ele ainda carecia de novos trabalhadores, precisava acelerar os trabalhos, porque o agricultor, o lavrador sabe que ele precisa aproveitar a melhor época do dia, a melhor época do ano para fazer o seu trabalho, porque tudo tem o seu período de plantar, período de adubar, de colher, de fazer manutenção lá, né, na roça, no campo, na plantação. Então, isso demanda esforço, demanda mão de obra.
e ele foi buscar novos trabalhadores que se apresentaram à vinha algumas horas mais tarde, e as horas foram avançando, e ele foi trazendo novos trabalhadores, sempre prometendo o mesmo pagamento. Então, no final do dia, ele deveria, então, pagar a diária daquelas pessoas. E ele chamou primeiro os últimos trabalhadores que chegaram, que apenas trabalharam algumas horas. Fez o pagamento a eles e assim sucessivamente. E aqueles trabalhadores das primeiras horas, ou seja, que trabalharam mais, né, que curtiram mais o sol, e o sol curtiu a pele daquelas pessoas, eles entraram a reclamar que aquilo era injusto. O que você que está em casa pensa disso? Você começou a trabalhar às 6, 7 horas da manhã, recebeu um ordenado, e o mesmo ordenado foi dispensado a pessoas que chegaram bem depois de você e saíram na mesma hora para bater o ponto. Será que a gente não fica chateado, achando que isso aí é injusto? Mas pensa bem, pelo menos é o que a lição tem para nos ensinar. Que sentimento é esse? É o que a Anete Guimarães vai explicar daqui a pouquinho. Não foi o combinado? Combinado não sai caro. Não foi o que aquele senhor, o dono da vinha, o que aquele rei, não foi o que Deus combinou conosco? Nos deu o trabalho, nos deu um corpo, nos deu inteligência, nos deu um país para a gente morar, uma família e uma tarefa, e uma missão. Então, cabe a gente cuidar dessa missão, executar essa missão com o máximo de carinho possível, para que a gente receba aquilo que foi combinado conosco. Então, não existe nada de errado. Mas, na nossa opinião, olhando de fora, o que estava se passando na cabeça, no coração daqueles homens que reclamavam? A uva, o que é? Ela corresponde, na verdade, ao nosso corpo. O suco, o espírito. E o ato de espremer a uva são os sofrimentos deste mundo. A vinha, a nossa vida, né? Os trabalhadores, o povo. E como nós falamos no início, aquele rei, a figura de Deus, chamando todo mundo para o trabalho. Mas insisto em perguntar, que sentimento é esse que animava aqueles trabalhadores da primeira hora, lançando anátema, né? Julgando mal? Como é que eles podiam aquilatar os valores da alma daqueles trabalhadores da última hora? Como é que eles sabem que eles não mereciam? Como é que eles poderiam dizer que eles não mereciam o mesmo denário, o mesmo pagamento? Denário me parece que é múltiplo de 10, né? Como é que eles poderiam aquilatar o valor daquelas pessoas? Então, a Anete Guimarães, filha de Ana e Geraldo Guimarães já retornou à pátria espiritual. Lá no Rio de Janeiro, Ana Guimarães continua fazendo palestra. E a Anete Guimarães, que faz tempo que a gente não vê por aqui, ela, numa exposição até bem breve, ela nos chama a atenção para algo muito importante. Por quê? Porque isso é uma doença. Reclamar? Bom, quem não reclama, né? E interessante, se Deus é que provê tudo para a gente, se Deus é o grande provedor do universo, e é Ele que nos dá o emprego, a saúde, os parentes, os amigos, os filhos, a saúde, e a gente reclama, estamos reclamando de Deus. Isso é ingratidão. Segundo José Raul Teixeira, o ingrato é alguém que não sabe fazer conta, porque a gente só reclama daquilo que não tem, reclama aquilo que não recebeu. E as coisas que nós recebemos? Não sabemos contabilizar? Então, o ingrato é alguém que não sabe contar. Aquilo que estava no coração das pessoas é inveja. Mas por que trazer a inveja para a palestra, para a live, né? Para a exposição do tema? O que isso tem de tão importante? Bem, foi o que nós fomos buscar e acabamos encontrando. Eu vi os títulos na internet, estudei alguns, assisti outros, descartei outros tantos, gostei da exposição da Anete, né, na Anete Guimarães, e trouxe para apreciação de vocês, porque é algo importante. Segundo ela, a inveja é uma doença
que vale a pena a gente tratar. E ela trouxe um fato assim sensacional. Olha, o meu japonês, ele é péssimo, mas um pesquisador de nome Hidehiko Takahashi, vou tentar repetir, Hidehiko Takahashi, de 37 anos, essa notícia foi dada pela BBC News, no dia 17 de fevereiro de 2009. Muito interessante. Esse pesquisador, e obviamente a sua equipe, localizaram no nosso cérebro onde, né, o quadrante, o trecho do nosso cérebro, a localização da inveja. Ou seja, quando a inveja se manifesta, em que localização ou qual localização ela está acionando, né? Qual o local de onde se manifesta a inveja? E ele conseguiu identificar a área do nosso cérebro que é acionada quando a gente tem inveja. Descobriu também que a dor fica bem ali do lado, ou seja, quando a gente tem muita inveja, a gente sofre. Quando a gente tem muita inveja, a gente, por exemplo, libera uma substância chamada citocina, que diz assim, é uma designação genérica de certas substâncias segregadas por células do sistema imunitário, que controlam a imunorreação do organismo. Então, quando a gente, minha gente, tem muita inveja, a gente sofre. E a gente fica irritado. E a gente tende a aniquilar, a pessoa que nos causa inveja. E a gente sabe que a gente está errado, sabe ou não sabe? Você sabe que a inveja é um erro nosso, é um erro seu. E a gente tende a ter prazer, a achar graça quando a pessoa então se dá mal. Porque a gente estava com inveja daquela pessoa, estava com raiva já, ao ponto da gente esquecer o prazer nas nossas próprias coisas. Então a pessoa pode perfeitamente cair numa depressão. Isso é muito perigoso. Então a Anete Guimarães fala que nós conhecemos 72 neurotransmissores. Para que servem, a gente só conhece 11. Só temos certeza de 7. E conseguimos tratar 3. Que é como se fosse acelerador, freio e embreagem do nosso cérebro. Eu acho que vocês conhecem esses neurotransmissores. A dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Então, foi importante a gente destacar a inveja nesses trabalhadores para que a gente possa também, né, a gente destacar a inveja dentro da gente. Ao invés da gente ser concorrente das pessoas, sejamos auxiliares, para que elas possam ser também nossos auxiliares. E inveja para quê? Para depois, então, a gente se sentir culpado quando a pessoa, então, cair e se dar mal? O que motivava aquelas pessoas a reclamarem, aqueles trabalhadores da primeira hora, era a inveja. Por que as pessoas com mais tempo numa empresa têm primazia, têm preferência em relação àqueles que chegaram por último? Pensa bem naquela pessoa com, digamos assim, 50 anos de casa, mas é um péssimo trabalhador. Tempo, responde aí, né? Que eu estou de olho aqui nos canais, né? Nos comentários. Tempo é sinal de competência? Sim ou não? Vou ficar olhando aqui para as duas telas, para a câmera e para a tela. Tempo é sinal de competência? Olha, respeite a ele que ele está vivo há mais tempo que você. De repente é uma pessoa inútil. Ninguém vai sair dizendo isso aí por aí, né? Mas o que faz essa pessoa na vida? Será que ela pesa na balança da coletividade ou será que ela acrescenta? Então a pessoa que tem mais tempo numa empresa, a pessoa que tem mais tempo de vida, ela tem realmente uma certa ascendência se ela tiver aproveitado o tempo dela para engrandecer o seu conhecimento, se ela soube progredir, se ela soube buscar o caminho da cultura, mas simplesmente o tempo passou
e a pessoa conta aí as suas vantagens, porque está mais tempo viva na carne, né, atada à carne, está mais tempo encarnada. Tempo quer dizer alguma coisa? Não. Não é sinal de competência, a não ser que a pessoa tenha realmente sabido aproveitar o seu tempo para crescer, para mostrar competência. Mas nessa história toda, minha gente, onde é que estão os trabalhadores da última hora? Onde é que estão os trabalhadores da última hora? Como é que a gente traz isso para o real? Num outro momento, eu não lembro quando foi que ele fez essa palestra, o Haroldo Dutra Dias, ele usa a figura do sabá, que, como vocês sabem, são 6 dias de trabalho, que qualquer pessoa normalmente tem. No Brasil, a gente costuma trabalhar de segunda a sexta. Em boa parte dos países, trabalha-se de segunda a sábado. Então, o descanso é no domingo. Nós podemos perfeitamente no domingo trabalhar. Talvez não agrade ao povo judeu, né? Mas pode ser um outro trabalho de visita, por exemplo, aos enfermos, aos doentes. Os médiuns, por exemplo, têm um compromisso de visitar as pessoas enfermas da mente, né? As pessoas que perderam o contato com a razão, as pessoas que enlouqueceram, as pessoas vítimas de obsessão. É dever moral dos médiuns ajudar, estar com essas pessoas, visitar. Então, nesse 7º dia, né, do sabá, a gente pode perfeitamente trabalhar. Mas pensando no sabá global, né, para todos, envolvendo todo o planeta, o que esse danadinho do Haroldo Dutra Dias, que tem uma didática muito boa, gosto muito da didática dele, quem sabe um dia a gente não chega assim a ser um expositor brilhante como o Haroldo Dutra Dias, com o objetivo, com a finalidade de servir melhor apenas, porque a gente sabe que Deus sabe perfeitamente o valor e o denário de cada trabalhador seu. É bobagem a gente querer se enganar os outros e enganar Deus. Deus sabe perfeitamente quem nós somos. E aquilo que a gente não tem ainda é porque ainda a gente não merece ou talvez não seja proveitoso para a nossa atual encarnação. Então, o Haroldo Dutra Dias, ele foi buscar lá em Pedro 2, capítulo 3, versículo 8, quando ele fala assim: para Deus, 1000 anos nosso é um dia para ele. Então, como é que seria o sabá multiplicando cada dia por 1000 anos? O sabá seria 6.000 anos de trabalho para 1000 de descanso? Não, o Haroldo fala assim, para 1000 de conexão com Deus. Porque os judeus e todos aqueles que praticam o sabá, eles usam o 7º dia para se conectar com Deus. Então, como seria proveitoso para a gente, né, esse sabá global? O que ele tem a ver com o atual? Bom, a gente sabe, minha gente, que 25 bilhões de capelinos foram enviados para o planeta Terra, para fazer avançar o planeta Terra, se dividir em 4 grandes povos, né? As raças adâmicas. Isso há 65.000 anos atrás, está lá no livro A Caminho da Luz. E nos utilizando de uma questão do Livro dos Espíritos, nós vamos achar exatamente o período em que viveu Adão, que nós sabemos que não é um homem, é o nome de uma raça, que então desapareceu, para dar lugar a outras raças, né? A outros homens. Houve um êxodo, né? Um retorno ao lugar de origem, e no lugar deles, então, outras pessoas, outros espíritos. Diz assim a questão 50 do Livro dos Espíritos, porque não basta a gente falar, a gente tem que demonstrar em que obra nós tiramos isso que nós estamos colocando, que é para todo mundo se sentir confortável em entender, em pesquisar, ler também a obra, né? Fica mais fácil para vocês
confiarem. Questão 50 e 51 apenas. A espécie humana começou por um único homem? Respondem as entidades venerandas. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então, Adão não era o nome de uma pessoa. Adão e Eva, eu sinto muito. É uma figura alegórica que a Igreja Católica utiliza para ensinar as pessoas, nada contra, mas nós espíritas e algumas crianças hoje em dia não aceitam mais isso. Tem criança que não aceita qualquer resposta. Assim como não se intimida quando você quer castigá-las. São crianças muito firmes na sua personalidade. São outros espíritos que estão chegando e nos foi comunicado que essas famílias estariam preparando a chegada dessas crianças. Leiam o livro Transição Planetária, do Divaldo Franco. Porque saem espíritos, vêm espíritos. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Não Adão, um homem, o homem, mas essa raça, porque Adão não é o nome de uma pessoa, não quer dizer um homem, mas uma raça. Então, dizem assim os espíritos, mais ou menos naquele assinalai, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Né? A resposta é um pouco longa e eu não vou ler. Então, Adão, aquela raça, ela existiu até 4.000 anos antes de Jesus. 4.000 anos antes de Jesus, mais 2.000 anos depois de Jesus, 6.000 anos. Então, são os 6 primeiros dias desse sabá global, 6.000 anos. Falta, então, o último milhar, né? Não é bem milhar como eu gostaria de falar, mas faltam os últimos 1.000 anos para completar esse sabá global. Para que nesses 1.000 anos, tal como acontece no sabá de 7 dias, a gente possa se reconectar com Deus. 4.000 anos antes de Jesus, muitos dos capelinos que aqui estavam retornaram para casa. Tiveram a sua redenção. A redenção de Adão. Voltaram para casa. E com muito bom humor, o Haroldo Dutra Dias fala assim, para a gente entender algumas coisinhas que acontecem por aí e algumas respostas que a gente não consegue buscar com essas pessoas porque elas não estão mais aqui. Foram para casa, mas nem todas. Então, diz o Haroldo Dutra Dias, na sua palestra de mesmo título, os egípcios foram-se quase todos. Muito poucos hebreus. Os arianos, ele até dá uma risadinha, conta-se nos dedos, quantos foram realmente para casa. Muitos ainda estão aí. Os hindus foram, em um número razoável, voltar para casa. Mas ficou a rapa da panela. Ficou a rapa da panela, esses espíritos ainda entre nós. Uma vez um garoto estava sendo entrevistado por um grupo de russos. Esse menino afirmava que lembrava das suas últimas encarnações. E uma dessas últimas encarnações foi no planeta Marte. E aí? Merece crédito, não merece crédito, a gente não sabe. Mas ele disse algumas coisas interessantes. Por exemplo, o segredo para se abrir a esfinge, lá no Egito, está atrás de uma das suas orelhas. Bem, então basta a gente achar a tal da alavanca, o segredo, a pedra que a gente tem que mover para abrir a esfinge, e prova que o garoto estava correto. O fato é que aqueles que construíram todo aquele império, aquelas coisas maravilhosas, não estão mais entre nós. Eles retornaram para a sua pátria 4.000 anos antes de Jesus. Mais 2.000 anos após Jesus, os 6 primeiros dias multiplicado por 1.000 desse sabá global. Então, faltam esses 1.000 anos. O que a gente achou mais de interessante? Bem, se você for pegar o Apocalipse 20, 21, eu só copiei os títulos dos subitens
porque não seria muito legal a gente ficar explicando, já que o Apocalipse ele tem uma linguagem toda própria, né? Bem simbolista. Tem aqui, ó. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com o Cristo. Satanás é solto e depois vencido para sempre. O juízo final, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Então, alegoricamente, é uma descrição daquilo que está acontecendo. Mas o que mais está acontecendo? O que mais a gente pode observar aí pela frente? Foi numa pergunta que no Pinga Fogo fizeram para o Chico Xavier. E eu gostei muito quando o Haroldo Dutra Dias, na sua palestra de mesmo título, ele relembrou para a gente que eu havia até esquecido, né? Vocês já devem ter assistido esse Pinga Fogo. Não sei se foram muitos, mas eu lembro de um que foi feito até em preto e branco ainda, na TV Tupi, TV Celso, qualquer coisa assim. Então foi perguntado ao Chico. Chico, em que data aproximadamente entraremos na regeneração? Minha gente, não existe uma data específica, o mês, o ano. É bobagem, gente. É perda de tempo a gente ficar fuçando as coisas no intuito de achar uma data prevista. A gente fica armado, a gente fica com medo. Olha o que está acontecendo com o planeta. Está todo mundo com medo de morrer. Então fica uma psicosfera muito pesada. Os espíritos não conseguem ajudar a gente direito porque está todo mundo armado. Armado com medo da morte. E a morte é um fenômeno biológico. E os mentores pedem para a gente que é espírita explicar para as pessoas que não é necessário medo de morrer, que é para as pessoas baixarem a guarda, para que possamos ser melhor auxiliados. Bem, a resposta vai trazer um certo espanto para a gente. Segundo Emmanuel, isso é o Chico falando, Emmanuel soprou para o Chico respondeu aquelas pessoas. Segundo Emmanuel, entraremos na regeneração por volta do ano 2057. Nós estamos quando? Nós estamos em que ano? 2020. Para que essa data, esse ano chegue, falta quanto? 37 anos. Ou seja, fechando as contas, fechando essa costura aí, essa colcha de retalhos, que eu espero que não tenha ficado muito confusa para vocês. 6.000 anos se passaram do nosso sabá global. Faltam mais 1.000 anos. Mas, depois de 6.000 anos, nós temos exatos 37 anos para preparar a Terra para a regeneração. Que volto a afirmar, minha gente, isso é um gerúndio. A Terra estará se regenerando, parafraseando de Valdo Pereira Franco. Ainda não será o período dos beijinhos, né? A era dos beijinhos. Mas nós vamos ver os rios sendo despoluídos, a agricultura sendo dignificada, a criança, o idoso, o animal bem tratado com dignidade, né? Os assassinatos em série, isso vai desaparecer da Terra. Ainda vai haver uma ponta de mal aqui e ali, mas o bem estará em primazia. É o bem que vai pesar na balança. Depois do mundo de regeneração, tem outros períodos, mas disso a gente não vai tratar agora. Então eu gostaria de parabenizar vocês nesses 56 anos da Sociedade Beneficente Espírita, parabenizar a todos vocês que estão nos assistindo, sabe por quê? Vocês são os trabalhadores da última hora. Deus colocou nas mãos, né, no coração dos espíritas, uma missão toda especial para esses 1000 anos, né, que faltam aí para completar esse sabá global. Gostei muito dessa analogia, dessa comparação que fez o Haroldo Dutra Dias, para a gente poder entender, depois de todo esse trabalho, aqueles primeiros trabalhadores que se foram, agora estamos dando lugar a eles, estamos entrando no lugar deles, para finalizar, concluir essa colheita. Por isso somos os espíritas também chamados de trabalhadores da última hora. Não tem porquê aqueles espíritos que vieram antes de nós
reclamarem o nosso denário. Porque muitos de nós que hoje somos espíritas, somos velhos conhecidos uns dos outros. E o que não fizemos em outras épocas, em épocas recuadas, estamos fazendo agora. Temos a missão de fazer agora. Nós podemos até desistir da tarefa, mas como é que fica a nossa consciência? Como é que fica a nossa consciência que prometemos pessoalmente ao Cristo, na qualidade de espíritas, que nós iríamos perseverar na nossa missão? Como somos amparados? Como nós somos auxiliados, minha gente? Muita gente diz que Deus não ajuda, isso não é verdade. Existe aquele momento que os espíritos nos inspiram a termos calma, a termos paciência, a termos tranquilidade, para que possamos ouvir a voz de Deus. E lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é a Bíblia dos Espíritas, está lá escrito que nós vamos receber ajuda. Que a gente possa ter coragem, minha gente, para seguir em frente, combatendo as injustiças e iniquidades deste mundo que estão pela hora da morte. A gente não aguenta mais ver tanta coisa errada na nossa sociedade. E nós não vamos participar por quê? Não vamos pegar em paus e pedras, nós vamos dar o nosso gosto às pessoas, que nos atirem pedras, que a nossa testa sangre, mas que a gente não devolva a pedrada. E eu me lembro muito de um espírito que, na minha opinião, e do João Rabelo, que disse isso, depois do Cristo foi o que mais amou. E esse século, pelo menos, vai ser o século dele. O século do sentimento feminino, da sensibilidade, da criatividade, nós vamos precisar muito disso nesse século. Francisco de Assis. Né? É como se a gente estivesse observando Francisco de Assis voltar. Se é que ele se foi, né? Se Jesus nunca foi, os bons espíritos, como Francisco de Assis, também não se foi. Quando Jesus retornou à Terra, depois de deixar Pedro no mundo espiritual, ele disse: o senhor vai partir de novo? Daquela vez, tudo bem, antes que o galo cantou, eu estava aflito, né? Te neguei, queria te seguir, o senhor não pôde deixar, porque para onde o senhor iria eu não poderia ir, mas desencarnei, isso me trouxe até essa pousada, onde Pedro descansou 2 semanas. Quando Jesus disse que iria partir, porque na Terra ele não poderia ouvir nem mais um soluço, né? Choro, lamentações, ele deveria estar com as pessoas. Então Pedro disse: eu vou contigo. E Jesus permitiu. Então a gente imagina que todos eles ainda estejam por aqui, nos auxiliando. Mas o espírito de Francisco de Assis, certa feita, disse aos seus discípulos: ide. Gente, isso é muito significativo. Isso tem tudo a ver com a nossa missão. Porque falar palavras bonitas, frases, decorar textos, poesias, como faz sobejamente, por exemplo, nosso amigo Felipe, é uma situação, esse feito, isso ajuda, mas o que nós precisamos mesmo, é um recado para todos nós, são as nossas atitudes. Jesus nunca destacou a religião de ninguém, nunca considerou fulano, beltrano e ciclano mais importante porque era judeu, porque era dessa ou daquela religião, não. Jesus sempre destacou a necessidade de amarmos. Então, na verdade, os trabalhadores da última hora somos todos nós. Se você é cozinheira, seja uma boa cozinheira. Se você é professor, como nosso amigo Renan, seja um bom professor, como de fato é o Renan um bom professor. Se a Edilane é uma tecelã, uma vendedora, doutora, médica, sejamos bons profissionais. Porque foi Deus que nos colocou naquela posição. Foi Deus que nos colocou naquele lugar. Disse Francisco de Assis: ide e pregai. Se necessário, use palavras. Então, minha gente, nesse finalzinho, nesse encerramento de live, antes que a gente possa passar a palavra para os nossos irmãos que estão nos apoiando, né? Estão aqui mediando essa live, o que nós podemos extrair dessa mensagem dos trabalhadores da última hora é exatamente isso aí. É o nosso empenho naquilo que nós devemos ter
em tudo, em todas as situações. Porque foi Deus que nos arrumou o trabalho, foi Deus que nos deu saúde. Dizia Paulo de Tarso, eu estava lembrando ainda disso hoje, com os amigos do trabalho. E olha que legal, a gente já consegue falar dessas coisas no trabalho, porque as pessoas começam a ouvir, as pessoas já sentem prazer em ouvir essas coisas, desde que a gente use a linguagem adequada, no momento certo, para a gente também não jogar pérolas aos porcos, ou seja, sem ofensa. A gente gastar vocabulário no momento em que não se aplica, as pessoas não vão dar atenção. Entendi, legal, bacana, mas não. Falando com jeito, né? Consolando as pessoas, trazendo as pessoas para junto do nosso coração, dando nosso apoio, dando motivação, dando gosto ao mundo, dando gosto às pessoas. O futuro das religiões é o espiritismo. Ok, palavra de Gerson Simões Monteiro, quando há uns anos atrás esteve lá no Grupo Espírita dos Humildes. As religiões vão absorver o hálito, o perfume do espiritismo, mas vão continuar. Catolicismo, restanguismo, budismo, mas com outro olhar, um outro hálito, um outro perfume, olhando diferente para o espiritismo e as pessoas se sentindo mais à vontade em acolher as ideias espíritas. Então, essa é a nossa missão como trabalhadores da última hora, né? Ser um fruto saboroso para as pessoas que estão com medo de viver, estão com medo de amar, estão com medo de tentar uma nova profissão, tentar, enfim, algo mais humilde, porque estão passando necessidade, estão desempregados, eram pessoas, profissionais liberais, mas agora estão em casa, desempregados, e estão com medo de viver, estão com medo de morrer. Então, cabe ao espírita, que tem no coração, não só na sua mente, porque só decorar é insuficiente, a gente precisa trazer para o coração, saber flexionar. Cabe ao espírita levar a esses corações sedentos de consolação o Cristo Consolador. Porque foi isso que nós prometemos ao Cristo antes de nós reencarnarmos. Tá bom, gente? Então é um pouquinho do que a gente pôde refletir a respeito desse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando um pouco mais de ênfase a esse subitem, né? Os últimos serão os primeiros. Nós já estamos nessa luta há bastante tempo. Somos velhos conhecidos. E essa é a hora da gente, então, vencer na nossa tarefa de consolação das pessoas. Tá bom, gente? A tarefa, o tema não começou aqui, não termina aqui. Outros virão para completá-lo. Mas eu agradeço a atenção de todos vocês, desejando à Sociedade Beneficente Espírita muito mais que outros 56 anos. Porque os anos que vão vir por aí, gente, tenho a certeza, serão anos muito mais felizes. As lutas pelas quais passamos nos ensinaram que valeu a pena o nosso tempo na luta. Vamos olhar para trás e observar que deixamos na Terra uma obra. Isso nos deixará felizes no mundo espiritual. E quem sabe um dia nós não vamos retornar para completar essa obra. Saúde e paz à Sociedade Beneficente Espírita, aos seus diretores e trabalhadores e a todos vocês que nos acompanham. Saúde e paz. Excelente palestra, reflexões, ensinamentos e vou dizer mais, uma boa sacudidela em nós para que nós acordamos e deu também um gás, você falou de um jeito que parece que deu um gás para sermos cada vez melhores e responsáveis pelos nossos atos conosco e também em relação a quem está em torno de nós. Tá? Quero agradecer também a sua participação, o carinho, as suas palavras com a nossa casa. É assim emocionante, tá bom? Muito emocionante. E agradecer a todos que estiveram conosco, e quem não teve, perdeu, e quem ouviu,
para refletir, tá bom? E eu queria lhe pedir um último favor, se você pudesse fazer a prece de encerramento. Com prazer, com prazer. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Então vamos adotar uma postura de respeito a Deus que vai nos ouvir. Vamos então silenciar os nossos pensamentos, silenciar os nossos sentimentos, luarizar aquilo que está inquieto dentro de nós para falar com Deus que sempre nos ouve. E fechemos os nossos olhos para facilitar a nossa concentração, pensando naquele copinho com água que talvez esteja aí do nosso lado para ser magnetizado, pensando no passe magnético espiritual que podemos estar recebendo nesse momento. Querido Mestre Jesus, tu aceitaste, Senhor, a tarefa apenas de ser mestre, de nos ensinar. Cabe assim, Senhor, aceitarmos a tarefa de sermos orientados, sermos educados, porque ainda, Senhor, somos trabalhadores despreparados para as grandes tarefas, mas nos deste, Senhor, já que acumulamos um pouquinho de conhecimento, nos deste uma tarefa, Senhor, nos deste uma missão, grande ou pequena, é sempre apontada para o bem, e não devemos ter medo de levar adiante a nossa tarefa. Com humildade, mais alegria, bater no peito, Senhor. Somos espíritas e estamos contigo, Senhor, na esperança de que estejas conosco também. Que nós possamos, Senhor, sair de dentro de nós e nos encaminharmos para aqueles lugares de dor onde estão os irmãos que não te conhecem, Senhor, que se perderam de ti por causa dos dias tristes que vivem, doentes do corpo e da alma. E caminhando ao lado de Francisco de Assis, esse homem gentil, humilde, profundamente amoroso, possamos, Senhor, sentir a sua doce presença, o irmão Francisco, para cuidarmos, Senhor, ao nosso turno, não importa se apenas de uma alma ou muitas almas, porque se conseguirmos fazer a diferença para uma pessoa, Senhor, a nossa vida já valeu a pena, mas que possamos ser ousados, Senhor, corajosos e assistir muitas almas, Senhor. Fica conosco, Jesus, hoje e por todo sempre, e que assim seja.